Olá, meus queridos, eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós trataremos a nossa 7ª lição, que tem como tema Como controlar a ira. O nosso texto básico encontra-se em Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 32. O nosso versículo-chave encontra-se em Efésios, capítulo 26, versículo 20 e versículo 27. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. O alvo da nossa lição é que você entenderá que é preciso saber para dominar-se, para não dar espaço a atitudes pecaminosas cujas consequências podem ser desastrosas. Não é fácil definir indignação, ira, cólera ou fúria. Entretanto, sabemos bem que esses sentimentos produzem. Seja qual for a forma de expressão ou o motivo que promove essas reações, sabemos que é preciso dominá-las antes que elas nos dominem. Tendo como base o versículo-chave, a pergunta que buscaremos responder nesse estudo é: será que existe alguma situação adequada e uma maneira apropriada de expressarmos esse tipo de emoção sem incorrermos em pecado? Como ficarmos irados sem pecar? Primeiramente, nós vamos tratar sobre a ira tolerada. Admite-se que a ira é uma reação normal, que pode ser tolerada e às vezes até justificada, não sendo essencialmente pecaminosa. O apóstolo Paulo reconheceu isto ao dizer que você pode irar-se, desde que não cometa pecado. Nós sabemos que até mesmo Jesus teve momentos de indignação, tendo manifestado essa reação sem cair na iniquidade. Em João capítulo 2, versículo 14 ao 17. Não só o Filho, mas também o Pai têm manifestado a ira, na forma de uma justa indignação contra o pecado. Lemos em Romanos capítulo 1, versículo 18. E contra os filhos da desobediência, em Efésios capítulo 5, versículo 6. Mas, apesar de toda essa aparente permissão, temos que reconhecer que a ira de Deus é perfeitamente justa e justificável, enquanto a ira humana é quase sempre injusta e injustificável. Em Tiago capítulo 1, versículo 20, o autor sagrado diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Primeiramente, precisamos entender que o motivo da ira precisa ser justo. Não devemos encorajar esse tipo de sentimento, mas algumas situações parecem realmente merecer algum grau de indignação da parte de um servo de Deus. Será que Moisés deveria ficar indiferente quando desceu do Sinai, em Êxodo capítulo 32, do versículo 1 ao 10, e encontrou Israel mergulhado em promiscuidade e idolatria? Ele ferveu de raiva diante do insulto contra o Senhor. Atirar as placas ao chão foi uma reação de ira, mas Deus não o repreendeu por isso. Devemos ficar indiferentes diante de uma flagrante injustiça cometida contra um inocente, um idoso, um indefeso, uma grávida, uma criança ou um deficiente? Devemos ficar indiferentes ao vermos o santo nome do Senhor sendo enlameado, desonrado, ridicularizado e blasfemado? Devemos ficar indiferentes e em silêncio quando presenciamos atos vergonhosos, maldosos ou violentos sendo cometidos contra os justos, quando os crentes são difamados, quando a igreja do Senhor se torna alvo de caluniadores? Há momentos em que a ira até se justifica, mas o que mostrará se valeu a pena ou não vai ser o resultado dela. Promoveu justiça ou retaliação? Provocou mudança ou criou confusão?
Houve acerto ou houve destruição? Outra coisa, nós precisamos entender que a ira precisa gerar uma conduta adequada. O furor destemperado de um momento de cólera é capaz de perturbar o nosso julgamento e nos levar para além dos limites da razão. Se a indignação não se expressa na forma de uma exortação saudável e restauradora, é melhor contê-la antes que falemos o que não devemos ou façamos o que não podemos. Há pessoas que não conseguem se controlar emocionalmente e demonstram fisicamente seu estado de indignação, de ira, através da agressão verbal ou física. Isso torna-se uma brecha para que o inimigo coloque o que há de pior no seu coração. Leia Provérbios, capítulo 16, versículo 21. Outra coisa importante é que a ira deve ser mantida sob controle. Em circunstância alguma, o domínio próprio deveria ser sacrificado em nome da emoção. Eu não me deixarei dominar por nenhuma emoção ou por nenhuma delas, inclusive a ira. Precisamos aprender a ser pronto para ouvir e tardio para ficar irado, como nós vemos em Tiago capítulo 1, versículo 19. Assim evitaremos muitas situações constrangedoras e conflitos desnecessários. O que você diz quando você está irado? Bem, você diz palavras ofensivas, explode em linguajar torpe, lança acusações e ameaças contra aquele ou aquela que irritou você. O que você faz quando você está irado? Bem, geralmente você busca vingança ou quer pagar na mesma moeda. Parte para a briga, põe o dedo na ferida, expõe os podres, as fraquezas de quem o irritou. O que você sente quando está irado? Você se sente no direito de julgar a todos, inclusive os atos de Deus? Davi cometeu essa tolice ao indignar-se contra uma decisão de Deus. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 8. Melhor exemplo deixou Jó, que mesmo sofrendo, não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nós vemos isso em Jó, capítulo 1, versículo 22. Muitos acham que a explosão emocional é só uma questão de temperamento, quando na verdade se trata de um terrível defeito de caráter. Para um crente consagrado, o que vale é o mandamento apostólico, que não haja no meio de vós qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Temos isso em Efésios, capítulo 4, versículo 31. Bem, nós vimos a ira tolerada. Agora nós vamos ver a ira condenada. Embora tenhamos na recomendação de Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 26, uma aparente tolerância e indignação, fiquem irados e não pequem, é bom lembrarmos que seu conselho não para por aí. Ele continua e diz: não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. A orientação é para que não deixemos que um breve momento de ira se transforme em uma animosidade permanente. A Bíblia não ensina a agirmos contra o nosso próximo, seja de que modo for. Pelo contrário, somos exortados a tirar qualquer tipo de sentimento negativo de nosso coração, pois a linha divisória entre a ira justa e a conduta pecaminosa é muito tênue. O melhor mesmo é seguir o conselho de Davi: deixe a ira, abandone o furor, não se irrite. Certamente isso acabará mal. Em Salmos, capítulo 37, versículo 8. Então aqui nós sugerimos algumas alternativas que nos ajudarão a conter os efeitos da ira em nosso viver. A primeira alternativa é: não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje. Quem cultiva hoje sentimentos negativos em seu coração, em lugar de esclarecer os fatos, pode colher inimizade amanhã. Controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio.
Nós vemos isso em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, na nova tradução da linguagem de hoje. Saul se deixou levar pelo ciúme que a popularidade de Davi provocou em seu ser ao perceber que ofuscava sua fama. Veja em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 8 ao 11. Ele permitiu que o sol se pusesse por muitos dias sobre a sua irritação, deixando crescer a raiva, deixando crescer a amargura, a ponto de fazer florescer uma indisfarçável disposição de guerrear contra o seu próprio genro e contra qualquer um que se fizesse amigo dele. A segunda alternativa é não provoque. Se existe uma ocasião em que precisamos agir com tato e diplomacia, é quando se está lidando com alguém de temperamento violento ou pouca paciência. Falar com ele em tom de dura reprovação é provocá-lo. Por isso, com toda a prudência e respeito, procure resolver sua questão, de preferência o mais rápido possível, antes que aquele que já está furioso se volte contra você. Em terceiro lugar, ou melhor, a terceira alternativa é não se torne uma pessoa inconveniente. Há aqueles que têm prazer em irritar os outros com palavras desagradáveis, com brincadeiras inconvenientes. Se você age assim, procure mudar seu comportamento. E se você for vítima desse tipo de aborrecimento, não lhe dê atenção, pois brigar não adianta nada. Simei foi um súdito inconveniente que insultou Davi com os seus comentários, mas o rei manteve a dignidade, e isso causou maior impacto do que se ele tivesse retaliado. Temos isso em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5 ao 13. A quarta alternativa é não faça ameaças tolas. Sanbalá e seus companheiros tentaram intimidar Neemias com ameaças tolas. Lemos em Neemias capítulo 4, versículos 7 e 8. Mas ele era um homem controlado e sensato, e não permitiu que tal manobra desse certo. Seja sábio, e não haja como Sanbalá nem os seus amigos. A quinta alternativa é não faça julgamento precipitado. Quando algo que você não compreende bem causar aborrecimento, procure manter a calma e não gerar confusão. Davi, por exemplo, ficou indignado quando ouviu o relato do profeta Natã a respeito de um rico que roubou uma ovelha de um pobre. A ira de Davi se acendeu tão precipitadamente que nem percebeu que a parábola falava dele mesmo. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 4 e 5. A cólera precipitada é como uma pedra tirada numa caixa de marimbondos. O resultado é desastroso. Para evitar um julgamento precipitado, sigamos a recomendação de Tiago quando disse: cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Tiago, capítulo 1, versículo 19. E também podemos encontrar no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Todo homem seja pronto para ouvir. Quem fala muito nem sempre acerta no que fala. Por isso precisamos aprender a ouvir mais e falar menos, para que tenhamos tempo de refletir bem antes de falarmos. E de muito falar vêm as palavras tolas. Lemos isso em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3. Todo homem seja tardio para falar. É preciso refletir bem antes de expor nossas impressões, pois nem sempre estamos certos. Como disse Salomão, que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2 e 3. Todo homem seja tardio para se irar. A impaciência e irritação são sentimentos que não combinam com a regeneração e um novo proceder. Por isso o sábio disse: não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9.
Procure controlar sua raiva para não correr o risco de machucar alguém, a si próprio e principalmente desagradar a Deus. Em terceiro lugar, vamos tratar de um alerta necessário. Paulo termina sua recomendação fazendo um alerta necessário. Nem deis lugar ao diabo. Naturalmente, Paulo não estava insinuando que um crente irado está totalmente à mercê do diabo. Mesmo enfraquecidos, aquele que está em nós é mais forte que o príncipe deste mundo. No entanto, a ira descontrolada pode dar oportunidade ao inimigo para exercer influência sobre nós a fim de fazermos o mal. Na verdade, há 3 estratégias que o inimigo usa para enfraquecer a nossa fé e nos empurrar ao descontrole em momentos de ira. A primeira estratégia é Satanás usa a estratégia da tentação. No momento da ira, ele atiça ainda mais os nossos ânimos, instiga lembranças verdadeiras ou imaginárias que justifiquem a nossa atitude. Ele não tem poder para criar o pecado e introduzi-lo em nosso coração. Pode apenas chamar a nossa atenção para uma fraqueza que já temos. Ao pecarmos, a responsabilidade é nossa, porque aquela fraqueza já estava em nós. Em Tiago, capítulo 1, versículo 4 e 15, o autor diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A segunda estratégia de Satanás é que Satanás usará a estratégia do engano. Tentará desviar nossos olhos e ouvidos da verdade e apontando-os para aquilo que desejamos ver e ouvir. Assim, nosso julgamento contra aqueles que nos aborrecem fica comprometido e as chances de conciliação se esgotam rapidamente. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, Paulo diz o seguinte: temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia enganou a Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A terceira estratégia de Satanás é que ele usa a estratégia da acusação. Após nos seduzir e nos enganar a ponto de perdermos a paciência com alguém, ele constrange a nossa consciência de modo a que não creiamos na graça, no perdão e na redenção que temos em Cristo Jesus, tentando nos desviar do caminho da reconciliação com Deus e com o próximo. Leia Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Não dar lugar ao diabo é tirar dele a razão de nos acusar perante Deus e não permitir que o nome de Deus seja blasfemado por causa de nossos excessos de raiva. Por isso, Paulo recomenda: seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Temos isso em Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Bem, meus queridos, a conclusão do nosso estudo é que a ira faz parte daquela triste lista de atitudes que podem levar alguém ao inferno. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Temos isso em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21. As obras da carne e o fruto do Espírito não podem andar em harmonia, de maneira que não é possível produzir o fruto do amor e ao mesmo tempo nutrir inimizades no coração. Não é possível exercitar o domínio próprio, viver tendo acessos de raiva. Por isso, digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito,
e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Foi o que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 15, versículo 16. A vontade de Deus para a vida dos seus servos é que sejam temperantes, vivam em santidade, sem iras e sem contendas, e saibam proferir palavras abençoadoras. Bem, meus amados, nós chegamos assim ao final do nosso podcast. Nós tivemos aqui aproximadamente 20 minutos de narração da nossa lição. Então, use o tempo com sabedoria e que o Senhor Deus use a cada um de vocês para o louvor da sua glória, para que o seu grupo familiar seja edificado através da sua vida. Um forte abraço, um beijo no coração e nós nos vemos no próximo podcast.